O assunto agora é depressão. Nós vivemos dias em que muitas pessoas demonstram, né, essa doença, não é como muitos têm a chamado, mas no meio cristão as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Tanto em reconhecer que isso é uma coisa possível para um cristão, quanto como saber aconselhar essas pessoas também, como lidar com elas, né? Eu creio que a primeira coisa que a gente deve se questionar aqui agora é se um cristão ele tem depressão de fato, né? Um tempo atrás, falando num lugar sobre esse assunto, um senhor, depois daquela pregação, ele se aproximou e disse: olha, eu não concordo com nada disso porque crente não tem depressão. E aí, crente tem depressão? Acho que o ser humano tem depressão, né? No século XIX, no Brasil, o chamado mal do século era a tuberculose. Uhum. E no século XX e XXI, parece que a assédia, né? A depressão se tornou esse mal do século, o estresse, né? Ou a depressão proveniente do estresse, se tornou o grande problema, né? O grande desafio médico que o ser humano enfrenta, né, nos nossos tempos. Então, pensando que esse é um problema humano, um problema real, um problema presente na nossa sociedade, especialmente nos grandes meios urbanos, onde a vida é muito agitada, né, os problemas são graves, etc. Mas até nem só nesses lugares, né, mas em outros ambientes difíceis, hostis, né, a depressão é uma realidade. E é uma realidade que eu penso que afeta o ser humano e também o cristão. É um assunto difícil de se tratar porque há muitos debates sobre ele, né? Se é um problema que pertence a que categoria médica, né? Se as origens da depressão são endógenas, se são comportamentais, quer dizer, há muita discussão e debate sobre o assunto, né? E eu não sei se eu pelo menos me vejo qualificado para trabalhar o assunto nesse aspecto, né? Nesse nível, mas pelo menos do ponto de vista de alguém que observa, né, e lida com pessoas, pastoralmente inclusive, a realidade de que ela afeta crentes e descrentes, né, incrédulos e crentes, é um fato, é um fato estabelecido. E eu até diria que não é uma coisa assim que, ainda que seja um fenômeno do nosso tempo, mas que seja exclusivo do nosso tempo. Quando a gente olha a literatura, por exemplo, a gente vê alguns dos nossos mestres do passado, alguns dos nossos pais do passado lidando com problemas que, quando descritos, mostram sintomas próprios da depressão. Né? Eles chamavam isso de melancolia. A gente tem, por exemplo, William Perkins, Richard Baxter, a gente tem até Jonathan Edwards. Charles Spurgeon. Edwards lidou, por exemplo, com o genro dele, né? David Brainerd, que faleceu até bem jovem, que sofria de melancolia. A biografia dele foi publicada em português. Alguém que poderia responder a sua pergunta, Wilson, é o livro, né, do autor David Murray, que ele responde exatamente conforme a sua pergunta. Né? Eu acho que o título do livro é Crente Também Tem Depressão. Essa é uma afirmação, né? Os cristãos também têm depressão. Um livrinho pequenininho, publicado em português pelos puritanos, que é muito bom. Eu, pessoalmente, eu penso que o cristão, o crente, ele pode ter depressão. Eu acho que, assim, que não é uma coisa comum. Eu não posso banalizar, né? Porque ela é uma doença, diferentemente da física, que ela está ligada a muitos aspectos espirituais também. Então, eu vejo a depressão como algo mais excepcional na vida do crente. Um período muito difícil, passando por uma situação, uma perda, luto familiar, perda de emprego, né? Eu lembro do profeta Elias, né? Depois que ele venceu a grande batalha contra os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, ele se abateu. Quando parecia que era hora de, agora alcancei o máximo, né? Chegou ao topo do seu ministério, mas o que o abateu? A ameaça da rainha Jezabel, disse, o que você fez com os 400 profetas. O que é até curioso, porque ele tinha lidado com problemas muito mais graves, né, e com situações bem mais exigentes e estressantes, e no final... Mas a sensação que eu tenho é que foi frustração. A sensação de... Talvez ele aguardasse uma expectativa. Eu fiz. É uma expectativa de que fosse reconhecido Agora como o vai dar profeta. certo. E aí deu vem nada aquilo, certo. E expectativa frustrada. Aí ele vai lá para
para o deserto e ele pede a morte. Ele quer morrer. Então você vê, tem um crente da velha aliança querendo morrer. Agora o que é bonito... Contraditório, né? Porque ele fugiu para não ser morto pela rainha. E aí depois ele quer morrer. Mas é assim mesmo, a coisa é contraditória mesmo. Os sentimentos são muito complexos. E algo que eu acho interessante nesse texto que você citou é a maneira como Deus trata ele. Que isso nos ensina muito como reagir ou como lidar com um cristão que Deus eventualmente passa por... Primeiro, físico, né? Exato. Então Deus cuida, Deus se preocupa. Existe uma atitude hoje de você humilhar a pessoa e confrontá-la até o ponto dela se tornar um nada, né? E onde o conselheiro ele se coloca como um todo, mostrando para ela o caminho, numa atitude, um comportamento completamente diferente de como Deus reagiu, não só com Elias, mas com Moisés também, que também pediu a morte lá em Números 11, diante de opressão. Talvez ele ali tenha se frustrado também, porque levando mais de 2 milhões de pessoas, elas pedem carne, pedem isso, pedem aquilo, e ele vai cansando, Senhor, eu não dei a luz a esse povo, se o Senhor não der para eles o que eles querem, me mata, e o Senhor o aconselha. Então, realmente a gente... o ponto é, a gente precisa entender que, sendo um problema real que a pessoa está enfrentando, um sofrimento verdadeiro, então o tratamento precisa envolver compaixão, misericórdia e cuidado. Quer dizer, às vezes, talvez a dificuldade de relacionar a depressão somente a problemas espirituais acaba resultando num tratamento desigual, às vezes até cruel com o sujeito que vive essa situação. Mas se alguém chega com a perna quebrada, né, ou que diante de você não vai falar, olha, a culpa é sua, porque você fez uma arte lá, uma traquinagem qualquer, né? Quer dizer, você causou isso para si mesmo, agora você tem que viver com isso. Não, poxa, o meu filho, por exemplo, né? Agora ele está grande, mas quando ele era pequeno, eu dizia para ele, não sai na chuva, não pisa descalço, no frio, né? E por mais que a gente desse orientação, eventualmente ele poderia fazer isso. E agora ele ficou doente. Qual vai ser a minha conduta com ele? Vai ser a de agora eu vou castigá-lo, né? Porque não, eu vou cuidar. Né? Eu vou cuidar. Eventualmente ele próprio vai entender que ele trouxe isso para si mesmo, né? E mais tarde a gente pode usar a oportunidade para instruí-lo. Mas o fato é que a pessoa, quando está machucada, quando está aquada, quando está sofrendo, ela precisa de cuidado, precisa, né? E a gente precisa reconhecer então que a depressão é um problema real, verdadeiro, né? Ela de fato, no mais das vezes, pode ter sua origem em problemas, né, de ordem assim, espiritual, mas eu entendo que também há situações em que ela pode ser endógena, né? Sim, elementos físicos, hormonais. Isso. Muitas mulheres entrando na menopausa por causa de problemas, disfunções hormonais, acabam apresentando esse quadro e são medicadas e são curadas, mas muitas vezes são tratadas como que é em pecado porque estão tratando uma depressão. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Há um tempo atrás, as pessoas que procuravam o pastor dizendo, pastor, eu estou sentindo uma dor de cabeça terrível e eu preciso tomar remédio, mas a Bíblia fala que Jesus levou as minhas enfermidades, eu devo levar a tomar remédio ou tomar remédio é falta de fé, não é? E muitas pessoas que orientavam, não procura médico, porque Jesus levou a tua doença. Você você tem que tomar posse dessa palavra e você vai sair curado disso. E é óbvio que isso é um erro, é óbvio que isso é um extremo. Mas vocês veem que essa atitude que muitos têm hoje para com a psiquiatria e a psicologia ou outras áreas das ciências psi, tem essa mesma atitude? Olha, você não deve nem pensar em olhar ou consultar ou ouvir ou receber um diagnóstico, porque isso é você ofender a palavra de Deus, porque ela é suficiente para tratar a tua psique, a tua alma, né? A Bíblia fala isso no Salmo 19, versículo 7, que a palavra do Senhor ela restaura a alma, ela cuida de nós, ela é suficiente para isso, mas isso significa que nós não devemos, quando o assunto é a nossa alma, procurar profissionais dessas áreas? Vocês acham que essa antipatia, essa atitude de muitos pastores e muitos cristãos hoje de evitar ou de proibir os seus membros de procurarem esses profissionais é algo parecido com o que acontecia no passado com relação a médicos? Ou é um exagero? Eu acho que há alguma semelhança sim, em relação a isso. E assim como nós aconselhamos alguém quando o assunto é mais grave, uma situação mais complexa,
procurar mesmo um especialista. Também nessa área psicológica há bons especialistas. A graça de Deus, né, a graça comum de Deus capacita, habilita, mesmo não crentes, a poderem também ter bom ensinamento a respeito disso. Mas tem que ser criterioso, porque também existem muitos profissionais não confiáveis, que vão logo enchendo o sujeito de remédio, tarja preta e tal, e as pessoas ficam naquela escravidão, então, do remédio, né? Porque não é um tratamento para curar, é um tratamento para ficar o resto da vida, né? Em algumas situações, eu acho essa parte prejudicial. Então, eu creio que precisa buscar, sim, ajuda, precisa buscar apoio, e inclusive tomar remédio, talvez por um período, né? Sim, eu creio que a solução definitiva vem de Deus mesmo. Deus é a solução para essa doença psicoemocional, mas Deus pode usar também um instrumento, né, intermediário para poder fazer uma obra maior. Veja só, essa sua pergunta ela acaba tocando numa outra área do estudo da teologia, que é a antropologia, e que é o estudo do ser humano, o estudo do homem. Vamos lá. Se entendemos que o homem é um ser integral, então nós fazemos uma cisão ou uma separação muito radical das coisas da alma, das coisas, né, da nossa fisicalidade. É qualquer coisa assim que vai contrariar o ensino da integralidade do ser humano que a gente tem nas Escrituras, que parece ser o ensino hebraico, que parece ser o ensino da Escritura. Pelo menos eu tenho entendido desta forma. Então, se a gente entende que a ministração de medicação em qualquer tipo de problema que a gente enfrenta, seja por uma falha do funcionamento dos rins, seja porque o coração ele não bombeia sangue suficiente e precisa ali de medicação para estimulá-lo no seu funcionamento, né? Seja, sei lá, talvez por algum problema de reumatismo, qualquer outro problema, né, que se evidencia mais na fisicalidade, né? Então, por que nós obstamos de medicar também esta nossa parte do corpo, que é a mais complexa, que é o mais complexo dos órgãos, que é a nossa mente, o nosso cérebro, né? Então, eu penso que as resistências e dificuldades em se propor o uso de medicação, a procura de especialistas para tratar dessas áreas que envolvem mente, que envolvem o nosso cérebro, se dê talvez por causa dessa visão dual do homem. É uma visão que eu entendo não encontra eco nas Escrituras. Então eu acho que a antropologia bíblica, que seja assim bem construída, ela ajuda a resolver esse problema. E aí, pegando carona no que o Leandro falou aqui, veja só, o problema da dependência de remédios. É verdade que alguns desses remédios ministrados para tratar daquelas enfermidades mentais, eles eventualmente sejam, eu preciso dizer aqui como observador mais uma vez, né? Não sou conhecedor da matéria, mas eventualmente eles possam ser mais fortes ou trazer alguns efeitos assim indesejáveis. A verdade é que qualquer medicação tem efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais, seja ela para o coração, seja ela para a mente. Um médico que conheci disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se o sujeito administra a medicação com critério, né, e fazendo bom uso dele, procurando entender ali os efeitos dessa medicação, então eu penso que não há problema algum. Quer dizer, pelo contrário, ele deve fazer isso como mordomo do seu corpo. Ele deve fazer isso como mordomo da sua família, da sua casa. Ele está cumprindo ali, ele está debaixo do mandamento de Deus, do sexto mandamento, inclusive, que na interpretação puritana mais ampliada vai dizer que a falta de cuidado com a própria saúde, com o próprio corpo, é uma forma de violar o sexto mandamento. Né? Então, nesse caso, eu entendo que o sujeito deve buscar os melhores recursos, porque estamos todos debaixo da graça comum de Deus, faz chover sobre justos e injustos. E voltando a Elias, né? Primeiro descanso, depois deu comida, né? Tratamento físico, recuperar as forças, depois fez ele ir até Horebe, né? Voltar ao início de tudo, ao início da fé. Deus se revela para ele de uma maneira nova, né?
inusitada. Ele esperou que fosse no terremoto, esperou que fosse tal, não foi no fogo, não foi, foi num ventinho. Foi. Deus mostrando um recomeço. Então, eu acho que a coisa mais importante para quem está passando por depressão é crer no recomeço. É crer que é possível ter uma nova vida, que é possível recomeçar com Deus. E de repente ele pensa que está no fim, né? Como Elias pensava, só sobrei eu e agora eu quero me matar, eu também quero morrer. Sim. Aí Deus disse, você não sabe de nada, meu camarada. Né? Você ainda vai coroar 2 reis. E não há limite para os recursos da graça de Deus na vida do sujeito, para as misericórdias de Deus. Exato. Como nós podemos fazer uso da graça de Deus e correr para Ele. Os salmos, aliás, são tão lindos, essas orações que a gente vê o sujeito lutando com a fé, lutando com problemas. Mas se erguendo, né? Mas Deus é meu refúgio. Deus é meu escudo. Eu me escondo debaixo das asas dele. Até quando ele questiona. Né? Então, os salmos oferecem para a gente ali uma escola de oração, uma escola de consolo no meio da luta, dos dramas, das contradições, né, das agruras. E nos ajuda a ver, né, assim como no caso de Elias, de Moisés, Davi, Asaf também nos Salmos, de que Deus ele se coloca sempre ali presente. Ainda que silenciosamente, muitas vezes, mas sempre presente, né, junto aos seus. Então, graças a Deus por isso, né, porque Ele está sempre presente em nossas situações mais difíceis. O ponto é que o cristão precisa ter sensibilidade, ele precisa ter compaixão, ele precisa tratar o assunto sempre com amor, né, bom senso, bom critério, debaixo da graça e da direção de Deus. Amém. É isso aí.